Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí a uma aula de resistência de materiais 2. Bom, professor Paulo Vanucci, hoje é a aula de número 1, vai ser uma introdução. Nós vamos falar sobre tensões de cisalhamento, fluxo de cisalhamento. Primeiro a gente vai falar um pouco da ementa do curso, ok? Bom, a ementa do curso, ela dispõe de conceitos de tensão e deformação, deformações multiaxiais, dilatação volumétrica, pressão hidrostática, modo de compressibilidade, volumétrica, tá? Tubos e paredes finas, relações entre módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, torção, flexão pura em barras de diversos materiais, tensões de cisalhamento em vigas, né? Força cortante, fluxo de cisalhamento, esse é o nosso tema da aula de hoje. Tensões de cisalhamento em barras de paredes finas, fluxo de cisalhamento, centro de cisalhamento, análise de tensões e deformações. Então, nós não vamos seguir aqui, como vocês já tiveram aula com em outras resistência material 1, a gente vai seguir um pouco aleatório aqui em relação ao conteúdo. Primeiro, eu vou mostrar a literatura do que a gente vai utilizar no nosso curso. Então, primeiro aqui, esse livro, Resistência dos Materiais, volume 1, do autor de sobrenome Hassan, é um livro que vai ser utilizado no nosso curso, ok? Temos outro livro também, que é Resistência dos Materiais para Entender e Gostar, do autor Botelho, tá? Um outro livro. Temos o livro Resistência dos Materiais, do autor Hibbeler, bem conhecido, esse é a 7ª edição. Esse é um dos livros que a gente vai estar utilizando também aqui no curso. Esse é um outro livro do Hibbeler, tá? Só que é Resistência dos Materiais, a 5ª edição, livro muito bom. Temos esse outro livro, Resistência dos Materiais, do Beer e do Johnston, tá? Da editora Pearson, da 3ª edição. Temos aqui o livro de Mecânica Vetorial para Engenheiros, a parte estática, que pode ser utilizado para algumas pesquisas nessa área. Como bibliografia complementar, a gente vai utilizar para alguns exercícios, né? Mecânica dos Materiais. Então, esse é um dos livros do De Wolf, tá? Da editora McGraw-Hill. Temos aqui outro livro que pode ser utilizado aí, da Resistência dos Materiais da coleção Shaw, tá? Do William Nash. Temos um outro livro, Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais, do Sarkis, tá? Outro da editora Érica, outro livro interessante. Questão de provas e avaliações, então a gente vai fazer 2 provas, tá? Sendo as 2 provas aí juntas, somadas, vai valer 80%, e a entrega das listas aí de exercícios, 20%. Então vamos começar fazendo uma introdução aqui de fluxo de cisalhamento em estruturas compostas, tá? por vários elementos. Na engenharia, às vezes, as estruturas que são construídas, elas são todas compostas por várias partes, como a gente está vendo aqui nessas figuras, né? Então aqui eu tenho uma barra composta por outras partes menores, ou aqui uma estrutura única, mas ela tem várias partes aqui, ó, tá? Essa outra também. Isso acontece para que a gente obtenha uma maior resistência de cargas depois que a estrutura é montada. Se essas cargas elas provocam uma flexão nas partes componentes, então é necessário que a gente utilize elementos de fixação, tá? Nesse caso, existem disciplinas dentro da engenharia, que são elementos de máquinas, que fornecem, a partir de projetos, desses elementos de fixação separadamente, tá? Então eu posso utilizar, por exemplo, numa situação que eu tenho tábuas unidas aqui, são acopladas em dois pontos fixos, tá? E eu tenho uma força que é feita bem no centro dessas tábuas. Então eu posso fixar essas 2 regiões com pregos, tá? Ou parafusos, ou ainda material de soldagem, se fossem
materiais metálicos, né? Ou ainda cola se fosse madeiras, né? E tudo isso para evitar o deslizamento relativo entre as partes. Então, para se projetar esses elementos de fixação, que a gente acabou de falar no slide anterior, a gente precisa conhecer as forças de cisalhamento, as quais eles devem resistir ao longo de toda a estrutura construída. Então, esse carregamento, quando medido como força por unidade de comprimento, tá? Então, força por unidade de comprimento, isso a gente vai chamar de fluxo de cisalhamento Q. Ok? Então, isso para a gente vai ser fluxo de cisalhamento, força por unidade de comprimento. O fluxo de cisalhamento ele pode ser definido por essa equaçãozinha. Tá? O fluxo de cisalhamento é igual à força de cisalhamento ou força cortante, né, interna, resultante da estrutura que você está trabalhando. Ela é vezes, né, a força de cisalhamento vezes o momento de área, Qzão, tá? Que é dado por uma integral de área de uma distância y vezes uma integral, né, no caso, dA', igual a y' barra vezes área. Então, área é uma região da seção transversal do segmento acoplado à viga na junção. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma área A', tá vendo? Ó? E eu tenho aqui a minha linha neutra, que orienta minha estrutura. Então, da linha neutra até um ponto central dessa área A', essa distância y', se eu tiver essa distância e tiver o valor da área, multiplicar os dois, eu tenho esse momento de área Qzão. Ok? Outro item que vai entrar nessa equação é o momento de inércia. Então, o momento de inércia de toda a área de seção transversal calculado em torno do eixo neutro. Então, se o eixo neutro foi fornecido, nesse caso aqui, esse é o eixo neutro, né, NA, então o momento de inércia é de toda essa região aqui, ó, da peça, em relação a esse eixo neutro. É como se a peça girasse em torno desse eixo aqui. Beleza? Então, essa é a equação que a gente vai usar para calcular o fluxo de cisalhamento numa estrutura. Ok? Então, aqui nós temos um exemplo. Tá? Então, a gente tem aqui uma viga, como essa daqui na figura. Ela é composta por 4 tábuas. Tá? 1, 2, 3 e 4. Se ela for submetida a um cisalhamento, tá, com um valor aí de 850 kN, determine o fluxo de cisalhamento no ponto B e no ponto C, tá? No qual essas tábuas foram coladas, né? No qual elas têm que resistir, ok? Então é dado nessa figura, são dadas as medidas, tá? Todas em milímetros, conforme a gente está vendo aqui. É dado o eixo neutro está aqui, e a distância dele até a linha da parte inferior aqui das tábuas, né, é y barra, tá bom? Então vamos para frente aí. O que a gente percebe, né? O eixo neutro, que a gente vai chamar também de centroide, ele está localizado em relação à parte inferior da viga. Então aqui está a parte inferior, a gente fixou, vai ser a nossa referência. Ok? Da parte inferior até a barra central aqui, essa daqui, por exemplo, até a parte inferior dela aqui, ela tem 200 milímetros. Da parte inferior até a parte inferior dessa barra superior aqui, ela tem 300 milímetros. As barrinhas têm 10 milímetros de espessura, tá? Essa maior tem 250 milímetros de comprimento. O que a gente vai ter que fazer primeiro é encontrar o valor do momento de área Q, ok? O momento de área aqui. Nós vamos usar essa equação direta aqui, tá? Porque nós não vamos precisar integrar, porque essas figuras já estão com geometria definida. Então eu vou utilizar essa equação primeiro. Se eu tiver então, por exemplo, o y' barra e a área, a linha, eu acho o Q, ok? Tendo o valor do Q, tá? Eu já tenho o V. Calculo o momento de inércia, calculo o fluxo de cisalhamento. Então, primeiro, nós vamos ter que
determinar o valor do momento de área Qzão. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai isolar a barra número 1. Então a barra dessa figura total aqui, eu vou isolar a barra número 1. A barra número 1, ela vai ter aproximadamente ela vai ter 150 milímetros de... ela tem comprimento de 300 milímetros, tá? A metade dela seria 150 milímetros. Então metade dela ó, estaria aqui, mais ou menos. Então, da referência até aqui tem 150 milímetros de comprimento. Ok? A barra... vamos começar com a barra 1 né, primeiro, então. Então, essa barra vertical, nós temos duas, né? Temos essa 1 e essa 2. As barras são iguais, nós temos um eixo de simetria aqui. Então, se eu fizer um cálculo para a barra número 1, como isso é simétrico, eu posso multiplicar por 2, porque a outra barra é igual, né? Ok? Bom, então, a gente vai ter que calcular o valor do Q, tá? Primeiro, para calcular o valor do Q, nós vamos precisar desse y barra linha. Para calcular o y barra linha, nós vamos precisar da seguinte equação. Essa equação aqui, ó. Essa equação informa que o eixo neutro NA, ou centroide, tá? Ele pode ser calculado da seguinte forma. Por uma média. Isso aqui é uma média. Média do quê? Das distâncias de cada barra em relação à referência aqui, multiplicando cada área. Então, por exemplo, se eu pegar, eu tenho que isolar cada barra, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui é um somatório, tá? Por isso que, quando aparece um somatório, vai aparecer uma soma, tá? De vários termos. Ok? Então, o somatório indica exatamente isso, soma de vários termos. Que termos são esses? Primeiro, de y barra vezes a área A. Então, y barra, eu vou ter que pegar, por exemplo, a barra número 1. A barra número 1 diz o seguinte, essa daqui. Ela tem uma área, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. Y barra e a área. Os dois termos vezes, tá? A barra número 1, ela tem uma área de quanto? De 10 milímetros vezes 300 milímetros. Então, a área, eu vou transformar tudo para metro, tá? Então, ó, 300 milímetros vai para 0,3 metros. E 10 milímetros vai para 0,01 metros. Ok? Então, essa é a minha área. A área da barra número 1. Essa barra, ela está cruzando o eixo neutro em 90 graus, tá? O eixo neutro cruza ela em 90 graus. Então, para esse caso, quando uma barra cruza o eixo neutro, eu vou pegar sempre a metade da barra que eu estou trabalhando para colocar na distância de y1 til, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ela vai ser 150 milímetros, que é essa metade aqui, ó. Beleza? Então, transformando para metro dá 0,15 metros. Então, o que eu já tenho? Eu tenho o y til 1 vezes A1. Beleza? Então, isso aqui seria o primeiro número que eu vou colocar aqui em cima, ó, nessa somatória. Então, eu estou somando multiplicações de distâncias por áreas. Ok? Eu estou somando. Então, eu estou somando esses termos. Só que aqui eu peguei uma barra. Nós temos duas barras verticais. Então, eu tenho que multiplicar isso por 2. Então, eu vou vir aqui, ó, multiplico esse primeiro termo por 2. Beleza? Isso foi para a barra número 1. Vamos para a barra número 2 agora. Para a barra número 2, que vai ser essa barra aqui, ó, o que eu vou fazer? Novamente, eu venho, escrevo o termo y til número 2, multiplico pela área da barrinha número 2. A área da barrinha número 2 é 10 milímetros vezes 10 milímetros vezes 125, né? Então, ó, transformando para metros, 0,01 metros vezes 125 metros. Essa é a área número 2. Só que ela tem que estar multiplicada pela distância de metade dela
tá? A metade dela, onde ela é metade de 10? É 5 milímetros. Então, a distância da metade dela até a referência é quanto? É 200 mais 5 milímetros. Isso vai dar 205 milímetros. Então, 205 milímetros eu coloco aqui como 0,205 metros. Então, essa é a distância 2. Então, multiplicando a distância pela área, tá? Eu vou ter esse segundo termo aqui da minha equação. Ó. Olha ele aqui. Ó. Esse termo vem aqui em cima. Então, eu estou somando distâncias multiplicadas por área. Ok? Então, o segundo termo está aqui. Vamos agora para o terceiro termo, que é essa barra de cima. Ó. Essa barra de cima, que distância que ela está do solo? Da referência, né? Ela está 300 milímetros mais 5 milímetros aqui. Então, ela está a uma distância de 305 metros. Então, o meu y barra 3, tá? Ela está 305 metros, vezes a área dessa barrinha, que é 250 por 10. Então, ó, 0,250 por 10. Encaixei ela aqui, ó. A parte de cima está pronta, porque eu tenho quantas barras? Eu tenho 1, 2, 3. Essa quarta barra é igual a essa daqui, então eu multipliquei por 2, tá? Então eu somei, fiz um somatório de distâncias por áreas. Tá pronto aqui em cima. A parte de baixo eu vou somar as áreas das barras. Então eu vou somar a área dessa primeira barra, por exemplo, 250 vezes 10. Então, ó, 250 vezes 10 está aqui. A área da segunda barra, ó, 10 por 300. 10 por 300 está aqui essa área, só que tem duas, né? Então, multiplico por 2. Mais essa área aqui, que é 125 por 10, está aqui essa área. Então, fazendo toda essa conta, eu vou obter um y barra, que é a distância da parte inferior da viga, até o eixo neutro, de 0,1968 metros. Então, essa é a distância do nosso eixo neutro. Toda vez que eu tiver que fazer um cálculo do eixo neutro, eu vou ter que fazer esse tipo de cálculo aqui. Beleza? Então, eu tenho agora o valor do y barra. O que eu vou fazer? Como no problema ele quer que eu encontre o valor do fluxo no ponto B e no ponto C, eu vou ter que separar o valor que eu vou encontrar em duas partes. Então, primeiro eu vou encontrar o valor do fluxo em B e depois em C. Só que para achar o valor do fluxo, tanto em B quanto o valor do fluxo em C, primeiro eu vou ter que encontrar os valores de Q no ponto B e de Q no ponto C. Porque o fluxo depende desses dois. Vindo aqui em cima, ó, a gente vai ver que as nossas equações, ó, o valor do fluxo depende de um Q maiúsculo. Então, primeiro eu vou ter que encontrar eles, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar aqui o valor. O QB, né, o momento de área no ponto B, ele vale a distância y' B vezes a área a linha B. Então, primeiro aqui, ó, a linha neutra eu já tenho essa distância, né, eu já sei quanto vale isso. Quanto vale do eixo neutro até metade da área a linha B? Ela vale simplesmente a distância de 305 metros, né, que é metade aqui até o chão. Tudo isso vale 0,305 metros, né? Vou subtrair a parte do y barra que a gente acabou de encontrar, né, que é o 0,1968. Então, subtraindo toda essa região do y barra, eu vou ter essa distância y''B. Olha ele aqui. E a linha B é a área correspondente à barra superior. Então, a área aqui é 0,250 vezes 0,01. Ok? Vejam aqui que para calcular no ponto B, eu não precisei de nada relacionado à cola que está unindo as duas tábuas. Tá? O que eu precisei foi separar as tábuas que estão na vertical. Então, nesse caso aqui, essa que está acima da cola. Beleza? Eu não utilizei aqui o cálculo de Q para tábua que está na vertical. Eu utilizei só a tábua que está na horizontal.
Tá? Então aí eu vou fazer as contas aqui, eu vou ter um valor do momento de área de 0,271 vezes 10 a menos 3. Olha a unidade, metros cúbicos, tá, pessoal? A unidade disso aqui é metros cúbicos. Da mesma forma, eu vou usar para o cálculo do QC, y' C vezes a área C. Então aqui a área, a linha C, tá? Eu vou multiplicar pela distância do eixo neutro até a metade da tábua, né? Se a tábua daqui de baixo até aqui em cima tem 205, subtraindo 1968, 0,1968, eu vou ter a distância y'(C). Multiplico pela área que está acima, e aí vou ter o valor do QC, que é 0,01026 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, ok? Então tenho QB e QC agora. Bom, nas nossas equações, voltando lá em cima, né, eu já tenho o Q para o cálculo do fluxo. Eu tenho o valor de Q, esse aqui foi dado no problema, o valor da força de cisalhamento, mas falta o momento de inércia. Esse eu não tenho ainda. Então nós vamos ter que no problema calcular. Como que eu calculo o momento de inércia de toda essa estrutura aqui, né, em relação ao eixo neutro? Eu vou fazer o seguinte, ó. Então, primeiro, tem uma equação pronta para isso. Primeiro eu vou pegar as duas barras verticais. Depois eu vou pegar a barra superior e a barra inferior. Eu vou ter que calcular o momento de inércia para cada barra separadamente. Então, para a primeira barra vertical, ela vai ser 1/12. Isso é uma fórmula do cálculo do momento de inércia, tá? Isso você vai achar nos livros, nos apêndices dos livros, no final desses livros de resistência dos materiais, tem isso daí. Aí você vai pegar a base menor, que é 10 milímetros, ok? Você coloca aqui. Quando o eixo neutro cruza um lado maior, que no caso aqui para a gente é 300 milímetros, né? Você vai pegar, multiplicar por 0,3, só que o eixo neutro cruzando o lado maior, esse lado maior vai ficar ao cubo. Ok? Então, por isso que aparece ao cubo aqui. Mais a área da sua barra, que você colocou aqui a área, né? 10 milímetros por 300 milímetros, vezes a distância de metade da barra. Então, se essa barra tem a metade dela bate aqui, por exemplo, ó, que é 150 milímetros. Beleza? A distância da referência até aqui em cima é y barra que vale 0,1968. Você tem que subtrair essa distância do centro da barra. Por isso, então, você vai fazer essa diferença. Só que ele é elevado ao quadrado, porque isso é fórmula do momento de inércia. Okay? Porque esse eixo, a linha neutra, está deslocada do eixo central dessa barra. Então, você tem que colocar esse termo aqui, ó. Ok? Ok, então, agora a gente fez isso para essa barra aqui. Vou multiplicar por 2, porque são duas barras, né? Essa e essa. E agora eu vou fazer para uma outra barra, que é a barra central. Então, eu vou fazer 1/12, tá? 1/12, 0,125, que é o comprimento dela, vezes 10 milímetros, que é a largura aqui da barra, tá? Só que eu multiplico ela eu elevo ela ao cubo, tá? Porque ela está paralela ao eixo neutro. Somo a área dessa barra, então 0,125 por 0,001, né, metros, perdão, e faço a subtração da distância do eixo central dela até a base, né, menos a distância do eixo neutro. Então, por isso que dá isso daqui, ó. E elevo tudo isso ao quadrado. Agora eu vou pegar a barra de cima, tá? A última que está faltando. Então, eu vou fazer 1/12, 0,250, que é o comprimento dela, vezes a espessura dela, como ela está paralela ao eixo. Então, é ela que vai ser elevada ao cubo. Mais a área da barra, está aqui a área, e a distância de metade dela menos a distância do eixo neutro. Feito tudo isso, você vai calcular o momento de inércia, que vai dar 87,52 vezes 10 a menos 6 metro a quarta. Tá? Isso aqui é a unidade
para momento de inércia, ok? Então, tendo agora o momento de inércia, pessoal, ficou fácil achar o fluxo de cisalhamento na nossa estrutura, tá? Então, ó, o fluxo de cisalhamento no ponto B, tá? No ponto B e B' é a mesma coisa, tá, pessoal? É simétrico, tá? Então, no ponto B vai ser V, Qzão B, dividido por I. O V a gente já sabe, né, que foi dado no problema, que é 850 kN. O Qzão B a gente acabou de calcular lá atrás, e o momento de inércia também. Então, nós vamos ter aqui como resultado 2,63 mega Newton por metro. O mega é 10 a sexta, tá, pessoal? Newton por metro. O fluxo tem que ser força por unidade de comprimento. Então, a unidade aqui está correta, ó, Newton por metro. Beleza? E para o ponto C e C', mesma coisa, só vai substituir o QC aqui, ó. Então, substituindo o QC que a gente calculou lá atrás, vai dar 0,0996 mega Newton por metro. O que a gente percebe que numa estrutura como essa, a parte mais, vamos dizer assim, exigida, né, que tem um cisalhamento maior, são nessas regiões aqui, ó. Essas regiões aqui, que não são de um apoio propriamente dito, né, elas têm uma resistência menor. Por isso esse valor aqui é menor que esse valor aqui, tá? Então esses são os fluxos de cisalhamento nos pontos B, B' e C, C', como a gente queria demonstrar. Para exercício, para que vocês entreguem na próxima aula, tá? Nós temos esse exercício aqui, que é o mesmo exercício que a gente fez, só que os valores são totalmente diferentes, tá? Então vocês vão refazer esse exercício com os valores diferentes e me entregar na próxima aula. E como exercício complementar, esse aqui vocês não precisam me entregar. É só para vocês fazerem aí, para praticar, tá? É um exercício mais simples. Vocês vão calcular o fluxo de cisalhamento nesse ponto aqui, pessoal, para uma carga que de cisalhamento que é aplicada nessa estrutura de 900 kN, tá? As dimensões aqui vocês têm todas as barrinhas, tá? 10 milímetros por 300, 10 por 250. A referência aqui é a parte de baixo da barrinha, e a linha neutra ela tem uma distância y barra que está marcado aqui. Beleza? Então esses são os dois exercícios. O primeiro só que é para entregar, o segundo é só para você fazer para treinar. E a gente finaliza a aula de hoje. Até a próxima aula. Até mais.